Aproveitar e ler alguns versículos da poderosa palavra do Senhor com você. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, do versículo 46 ao versículo de número 52, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua poderosa palavra. Que nesta manhã, Senhor, pelos louvores que foram entoados, pelas palavras proferidas, pela adoração que te foi ocasionada, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre nós, que a tua palavra mais uma vez, Senhor, venha penetrar no coração e na alma daqueles que te ouvem. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor continue recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, e que este programa, que este culto, Senhor, seja um instrumento nas tuas mãos para continuar alcançando vidas, vidas, vidas e mais vidas. Em nome de Jesus, é isso que eu te agradeço, e você pode dizer amém. Glória a Deus. Irmãos, quero também mandar a paz, meu abraço, meu carinho, meu amor, a minha esposa que está nos acompanhando. Mandar a paz para todos os irmãos da congregação de Cucaú, onde nós temos o prazer de estar ali juntamente com os irmãos, representando o nosso pastor Arnóbio. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero nesta manhã trazer uma reflexão acerca deste texto tão conhecido, pois desde a segunda-feira, quando foi me feito o convite para estar aqui, eu perguntei a Deus o que era que Ele queria que eu falasse. E à medida em que eu orava, à medida em que eu perguntava ao Senhor, pedia a Ele um direcionamento, o Senhor me mostrava essa passagem, porque eu acredito, irmãos, que tudo aquilo que nós falamos acerca de Cristo, tudo aquilo que nós pregamos no nome dEle, tudo aquilo que nós falamos sobre Ele, primeiramente tem que estar estampado no nosso testemunho, na nossa vida. Nós precisamos e necessitamos vivenciar aquilo que falamos sobre Cristo. Então, você vai entender o porquê essa palavra fala tão forte ao meu coração. E eu quero acreditar que da mesma forma que o Espírito Santo Ele ministrou ao meu coração nesta manhã, Ele também vai ministrar no seu coração. Ele também vai ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, eu acho uma das coisas que me chama a atenção e que de pronto
aparecem no texto que nós lemos é que em todos os lugares aonde Jesus passa, aonde é relatado que existe a presença de Jesus em um determinado lugar, existe também uma numerosa multidão. Uma multidão que cerca, uma multidão que aperta, uma multidão que procura a Jesus pelos mais variados motivos. O versículo 46 vai dizer que Jesus estava cercado dos seus discípulos e de uma numerosa multidão. Várias pessoas seguem a Jesus de maneiras diferentes. Várias pessoas acompanham o Mestre, várias pessoas vão ao encontro do Mestre, várias pessoas ouvem falar de Jesus e querem estar com Jesus, mas os objetivos que movem cada uma dessas pessoas e que forma uma multidão, eles são individuais e diferentes. Então, quando nós percebemos no versículo 46 que depois que eles foram a Jericó, e saindo de Jericó, os seus discípulos e uma grande multidão o seguia, havia no caminho de Jesus um cego, à beira do caminho. Eu quero perguntar a você esta manhã, e eu quero que você reflita nisso. Onde você está? Qual é a sua situação? E qual é a sua necessidade para estar perto de Jesus? Aquele homem que estava à beira do caminho, você já deve ter cansado de escutar que ele sofria preconceito, de que ele estava desmotivado, de que ele era desmerecido, de que ele estava desenganado para uma vida em uma sociedade que não o enxergavam como algo ou alguém que poderia ser alguma coisa. Mas quando ele ouve, glória a Deus, ele ouve, ele ouve falar de Jesus. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele homem, ele começa a clamar quando ele ouve que Jesus está passando. Então ele resolve clamar. A Bíblia diz que ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar. Irmãos, eu quero te dizer nesta manhã que as tuas limitações, que as tuas deficiências, que aquilo que você imagina que pode ser um limitador na sua vida, ele ou essa deficiência ou limitação, ela não vai lhe separar do amor de Deus. Aquilo que você tem nas mãos, aquilo que você pode fazer, mesmo que de forma limitada, apresente nas mãos de Jesus. Faça com que Jesus seja atraído pelo seu clamor. O versículo 47 vai dizer: e ouvindo que era Jesus, se pôs a clamar. Aquele homem, ele estava limitado porque ele não tinha visão. Aquele homem estava limitado porque ele havia sido segregado da sociedade. Aquele homem havia sido limitado porque ele estava desacreditado. Ele estava não só à margem do caminho, mas ele também estava à margem ele estava à margem da sociedade, mas aquilo que ele podia fazer, ele não podia ver Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. E aquilo que ele podia fazer, ele fez. Ele não podia ver, mas ele podia falar. Ele podia clamar.
ao nome de Jesus. Então ele assume uma posição diante de Deus e dos seus problemas. Qual é a posição que você está assumindo nesta manhã? Talvez você tenha ligado o seu celular, a sua televisão, você tenha acessado este canal e tenha ouvido durante toda a manhã os testemunhos, os louvores, as orações de que Deus é capaz de fazer. E você olha ao mesmo tempo para a sua situação, e eu não sei qual é o motivo, ou a razão, ou a circunstância que lhe deixa prostrado. Eu não sei qual é o motivo, a causa, a razão, a circunstância que lhe deixa limitado, mas assim como o cego que estava à beira do caminho, mesmo com as suas limitações, assuma uma posição diante de Deus. Assuma a sua posição diante de Deus. O que você faz quando sabe que Jesus está perto de você? Qual é a atitude que você tem? Qual é a sua motivação? O que é que você faz quando você recebe a notícia de que Jesus está passando, de que Jesus está perto de você, de que Jesus pode fazer todas as coisas, e mesmo que exista uma multidão em volta dele, assuma a posição. Louvado seja Deus. E o que é que aquele homem cego resolve fazer? Louvado seja Deus. Ele resolve clamar. Meu irmão, minha irmã, qual é o seu clamor esta manhã? Qual é a sua necessidade esta manhã? Qual é a oração que você tem feito continuamente aos pés do Senhor? Qual é aquela causa que você olha para si, olha para o cenário ao seu redor e você, humanamente, não consegue enxergar a solução? Quando eu e você, irmãos, assumimos uma posição, quando eu e você resolvemos fazer alguma coisa para atrair a atenção do Mestre, quando eu e você, assim como aquele homem que estava à margem do caminho, que estava à margem da sociedade, resolve clamar, coisas maravilhosas e extraordinárias hão de acontecer. Mas entenda, eu e você precisamos entender que quando nós nos dispomos, quando nós nos colocamos de pé, quando nós resolvemos clamar ao Senhor, vão haver consequências. Há uma lei da física, me corrija, professor Edmilson, se eu estiver errado, que para toda ação existe uma reação de igual ou maior intensidade. Entenda, quando você começar a agir, Deus vai reagir na sua causa. Louvado seja Deus. Tudo aquilo que você fizer em prol do reino, tudo aquilo que você fizer para Deus, tudo aquilo que você depositar nas mãos do Senhor, tenha a certeza que haverão consequências para a sua vida e para aqueles que estão ao seu lado. Glória a Jesus. O clamor, ele foi ouvido não só por Jesus, mas ele também foi ouvido pela multidão que cercava a Jesus. Entenda, às vezes quando eu e você começamos a clamar, quando eu e você começamos a atrair a atenção do Mestre, não é só o olhar do Mestre que vai se voltar para mim e para você, mas também o olhar da multidão vai se voltar para mim e para você. A grande questão é entender
que o que nos importa, o que nos interessa, não é o que o mundo diz de nós, não é o que a multidão pensa de nós, não é o que a multidão vai dizer para mim e para você, mas o que nos interessa é chamar a atenção do Mestre, para que Ele se volte para nós, para que Ele possa fazer o impossível acontecer. Quando aquele homem, ele começa a aclamar, louvado seja Deus, a Bíblia é contundente ao relatar o seu clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Eu fico imaginando a situação daquele homem que não consegue ver com os seus olhos físicos, mas consegue alcançar a glória de Deus através de uma visão espiritual. Louvado seja Deus. Ele estava ali, eu fico imaginando ele sem saber para onde se inclinar, para onde virar, mas a sua voz alcançava aquilo que ele podia oferecer como clamor e adoração. Ele estava fazendo, ele estava a plenos pulmões, gritando, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor é ouvido pela multidão. A multidão se volta para ele, pessoas que estavam dentro daquela multidão, que também tinham necessidades iguais a ele, que estavam seguindo Jesus porque queriam também uma providência como ele queria. Se volta para ele e diz: para de incomodar o mestre. Começam a repreendê-lo, diz: olha, deixa de barulho, deixa de grito, não tem para quê. Em outras palavras, aceita a tua condição, porque para você não tem mais jeito. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós estamos em dificuldade? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós temos sonhos, planos e projetos? Quantas e quantas vezes nós falamos desses projetos não só para Deus, mas para aqueles que estão próximos de nós, e ao invés de receber a palavra de incentivo, uma palavra que nos coloque para frente, que nos incentive a prosseguir, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, ela olha para a gente e diz: não vai dar certo. Elas olham para nós e dizem: olha, para por aqui porque isso é inviável. Elas olham para nós e dizem: olha, deixa de fantasiar, deixa de querer coisas que você não pode alcançar. Foi a mesma coisa que aquela multidão fez com aquele homem que estava à beira do caminho. Olharam para ele e disseram: para de incomodar o mestre. Olharam para ele e disseram: para de gritar. Olharam para ele e disseram: não estorve o mestre, não o faça parar. Mas graças a Deus, para mim e para você, que a voz da multidão, a voz deste mundo, ela não tem poder sobre mim e sobre você. Mas quando Jesus ouve o clamor, o mesmo clamor que a multidão havia ouvido, diferentemente da reação e das palavras proferidas por aqueles que estavam no meio da multidão, Jesus para. O clamor que é ouvido por Jesus faz Jesus parar. Glória a Deus. O seu clamor, irmão, tem que fazer o mestre parar, tem que chamar a atenção dele. Não importa o que digam, não importa a sua situação, não importa a sua limitação, mas chame a atenção do mestre ao ponto de ele parar e olhar para você. Louvado seja Deus. Quando Jesus ouve o clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a Bíblia diz que ele para. E parando, ele manda chamar. Eu fico imaginando Jesus dizendo: quem é este que tanto clama? Quem é esse que faz questão da minha presença? Quem é esse que tem tanta fé ao ponto de clamar em alta voz e desprezar o que a voz da multidão está dizendo a ele? Louvado seja Deus. E quando Jesus para, Jesus manda chamar. Eu fico imaginando
Jesus dizendo: chama esse rapaz aqui. Chama esse homem aqui. Eu preciso ter com ele. Porque o clamor dele, a adoração dele, a fé dele chamou a minha atenção. Quando Jesus chama, louvado seja Deus, a mesma multidão que antes acusava, a mesma multidão que recriminava, a mesma multidão, louvado seja Deus, que desacreditava, agora é instrumento de Deus para ser cumprido as ordenanças de Jesus na vida daquele homem. Os componentes daquela mesma multidão foram até Bartimeu e disseram: olha, tem bom ânimo, porque o mestre mandou lhe chamar. Nesta manhã você pode estar desacreditado. Nesta manhã você pode estar pensando até: eu vou escutar somente esta palavra e vou desviar. Mas Deus me trouxe aqui esta manhã para dizer: Jesus está lhe chamando. Jesus ouviu o seu clamor e Jesus vai resolver o teu problema. Aleluia, glória a Deus. O seu clamor, o meu clamor tem que chamar a atenção do mestre. O meu clamor, o seu clamor precisa provocar as ordenanças de Jesus nas nossas vidas. O meu e o seu clamor faz Jesus agir. Os outros não vão entender, mas vão ter que mudar o conceito a seu respeito, da mesma forma que mudaram a respeito de Bartimeu, porque antes estavam dizendo: para de gritar, não adianta clamar, mas agora estão dizendo: tem bom ânimo, porque o Senhor está lhe chamando. Jesus manda chamar. E quando aquele homem ouve que Jesus está chamando, o versículo 50 da Bíblia vai dizer que ele lança a capa fora, que ele se levanta de um salto e ele foi ter com Jesus. O que você tem feito quando Jesus lhe chama? O que você tem feito com o chamado de Jesus na sua vida? Você tem atendido de pronto? Você tem de um salto se levantado e se colocado à atenção do mestre? Ou você ainda fica indagando as causas, os motivos, as consequências, os porquês? O que você e eu temos feito com o chamado de Jesus nas nossas vidas? Você é daqueles que deixam as limitações que você tem na sua vida lhe afastar de Jesus, ser uma barreira? Ou você é daqueles que entendem que as tuas limitações ainda assim vão servir de impulso, de trampolim, de um estímulo para que você chegue mais perto de Jesus, para que Deus possa agir na sua vida, para que eu e você possamos entender que nós não somos nada, que nós não podemos nada, mas é como a palavra de Deus vai nos instruir e dizer: quando você está fraco, aí sim você é forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Louvado seja Deus. Quando aquele homem se levanta, quando ele lança a capa fora, quando ele chega perto de Jesus, versículo 51 vai dizer que Jesus fez uma pergunta. Irmãos, pode até parecer a pergunta mais óbvia de todas. Um cego vai ao encontro de Jesus. E quando Jesus se depara com ele, ele faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Pode parecer uma coisa tão óbvia,
Pode parecer uma coisa tão natural, pode parecer uma coisa extremamente lógica. Mas é que às vezes, irmãos, Deus se apresenta na minha e na sua vida. E Ele faz a mesma pergunta que Ele fez a Bartimeu. E a nossa resposta é errada. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente responde a Jesus com aquilo que a gente quer e não com aquilo que a gente precisa. Quando o Bartimeu é indagado por Jesus, quando Bartimeu é perguntado por Jesus, o que queres que eu te faça? Bartimeu de pronto responde: Senhor, eu quero ver. Ele diz: eu quero ver. Ele responde a sua verdadeira necessidade. Louvado seja Deus. E no versículo 52, Jesus vai e diz: a tua fé te salvou. Ou seja, tudo aquilo em que aquele homem havia acreditado, porque ouviu falar de Jesus, todo o esforço que ele fez, foi recompensado pelo Mestre. Ora, você pode até imaginar, mas Jesus, será que não sabia que ele queria ver? É claro que ele sabia, mas Jesus esta manhã, ele está dizendo para mim e para você: comece a clamar, comece a pedir, porque quando você clama, quando você ora, quando você adora, você começa a reconhecer as suas necessidades, você começa a reconhecer as suas limitações, você começa a reconhecer que você é pequeno diante de um Deus todo-poderoso e que sem Ele, você e eu não seríamos absolutamente nada. A fé em Deus nos traz aquilo que nos falta. A fé em Deus nos traz o bálsamo, o consolo que necessitamos quando a situação está adversa. A fé em Deus nos traz a providência. Louvado seja Deus. E eu disse, meus irmãos, no começo, que esta palavra, ela falou muito forte ao meu coração, e que eu precisei vivê-la para poder pregá-la. Louvado seja Deus. Neste finalzinho de programa, eu quero lhe dizer o porquê. Talvez você olhe para mim e diga: mas irmão Odilo, você não é cego. Irmão Odilo, você não está à beira do caminho. Mas eu posso lhe dizer que assim como aquele homem, eu necessitava e necessito continuar clamando pelo nome de Jesus. Há mais ou menos 2 meses atrás, conversando com o meu amigo presbítero Valdemar, na casa dele, ele é dirigente de uma das nossas congregações ali em Grota de Lourenço. Ele olhou para mim e disse: Odilo, eu tive um sonho com você e com a sua esposa. Eu vi vocês dois de mãos dadas, louvado seja Deus, dentro de uma grande tribulação. Louvado seja Deus. Mas para você entender onde eu quero chegar, irmãos, eu e a minha esposa, nós estamos juntos há 15 anos, entre namoro, noivado e casamento. Só de casamento nós temos 7 anos, e dentro desses 7 anos, nós pedíamos a Deus um filho. E com pouco mais de 1 ano de casado, nós tivemos a primeira notícia de que ela estava grávida. Nós descobrimos isso quando ela foi para um atendimento de emergência. E lá no hospital, o médico nos deu a notícia: vocês serão pais. E ela foi fazer uns exames complementares, mas aquela notícia que tanto nos encheu de alegria
ela, de forma muito rápida, ela se transformou em tristeza, porque nós descobrimos que ela estava grávida quando ela já estava perdendo a criança. E essa situação se repetiu por pelo menos mais umas 2 vezes durante todo esse tempo. E entre médicos, tratamentos e diagnósticos, assim como aquela multidão, nós ouvimos de alguns médicos dizendo: olha, para que tentar mais? Nós ouvimos: olha, você não pode engravidar porque você tem endometriose. Eu ouvi médicos dizerem para minha esposa: olha, você não pode engravidar porque você tem tromboembolismo. Olha, você não pode engravidar porque as suas trompas não têm passagem para que o óvulo seja fecundado. Procure uma outra alternativa. Você não precisa ser mãe. Adote uma criança. Mas em meio a essa multidão dizendo: para de importunar o mestre. Em meio a essa multidão dizendo: esquece esse sonho. Em meio a esta multidão dizendo: não vale a pena. Eu e a minha esposa, nós continuamos clamando: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E nós continuamos orando e tentando, porque nós cremos que mesmo que a multidão ela seja contrária, mesmo que o diagnóstico seja desfavorável, a última palavra ainda é do Todo-Poderoso. E nós continuamos e passamos esses 6 anos, e ainda esperando pela nossa bênção. Há aproximadamente 2 meses atrás, glória a Deus, as regras da minha esposa atrasaram e nós já estávamos tão saturados de tantas decepções quanto a isso. Ela ligou para a médica dela e a médica disse: olhe, faça o exame, faça o teste de gravidez. Minha esposa olhou para mim e disse: eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar em nada mesmo, 6 dias só. Porque ela fazia os exames, os testes de gravidez com 15, 20 dias de atraso e os valores eram muito baixos ou não dava positivo. E depois que ela fez, no tempo do resultado do exame, ela olhou para mim e disse: olha aí o resultado do exame. Eu abri, peguei meu celular, abri o exame e eu fiquei atônito. Eu fiquei sem reação. Porque Deus ainda é um Deus que surpreende. A minha esposa ao meu lado e ela dizia: menino, o que foi que deu? Qual foi o resultado? E eu olhando para o celular, olhando para ela, olhava para o celular e eu não conseguia sequer balbuciar uma reação, porque eu estava tomado. Oh, glória a Deus. De gratidão a Deus pela surpresa e pelo milagre, pelo impossível que Ele tinha feito. Eu vi o resultado no exame, o exame dava positivo e eu não conseguia dizer para minha esposa. Ela começou a ficar impaciente, tomou o celular da minha mão e quando ela viu, oh, aleluia,
aquilo que seria apenas mais um resultado negativo, aquilo que seria apenas mais uma decepção humana, aquilo que seria mais alguma coisa para a gente entender que talvez não fosse o tempo, transformou-se no rosto da minha esposa em lágrimas de alegria e louvores a Deus, porque o impossível havia sido realizado nas nossas vidas. Mandamos o resultado para a médica que acompanha ela. E ainda temerosos, a médica disse: olha, repete para ver se o resultado vai cair ou vai aumentar. Irmãos, a minha esposa, quando fazia exame de gravidez, as irmãs e as mulheres vão saber, chamado beta-HCG quantitativo, dava 6.000, 4.000, indefinido. No primeiro que ela fez, deu 40.000. Quando das outras vezes ela fazia, o valor só caía. No segundo exame repetido, o valor de 40.000 pulou para 100.000. E quando a gente mandou para a médica, ela disse assim: realmente você está grávida. Louvado seja Deus. Aí a médica disse: eu não estou satisfeita, eu quero que você faça uma ultrassom. Ela foi fazer a ultrassonografia. Ainda nas primeiras semanas, e quando o médico faz a ultrassonografia, ele identifica e dá o laudo, e no laudo ele escreve: existe presença do saco gestacional. Os batimentos cardíacos do feto já podem ser ouvidos. Louvado seja Deus. A médica olhou e disse: eu não me contento e eu só quero agora uma ultrassom. Eu só me convenço quando eu ver o feto. Mais uma ultrassonografia, o saco gestacional continuava lá, os batimentos estavam lá, e agora o médico laudou dizendo: o feto está com aproximadamente 9 semanas de vida. Não obstante, a doutora vai e diz: olha, eu quero uma ultrassom morfológica para ver se está tudo bem com o feto. Nós fomos a semana passada. Quando o médico faz a ultrassonografia, ele olha para nós e diz: olha, o teu bebê está perfeito. Doenças congênitas e cromossômicas estão descartadas. Aleluia. Ele está com aproximadamente 13 semanas. E ele mede agora 6 centímetros. Louvado seja Deus. E para a honra e a glória do meu Senhor, eu saí de casa, deixando a minha esposa com 3 meses de gestação. Louvado seja Deus. E eu acredito que ela está vendo. E ela está se emocionando e louvando a Deus mais uma vez por este milagre. Mas eu disse que o presbítero Valdemar tinha falado para mim que nós estaríamos de mãos dadas, que receberíamos uma grande bênção dentro de uma grande tribulação. Há aproximadamente 50 dias, meu pai liga para mim. Eu vou na casa dele. E ele não estava bem de saúde. Estava fraco e debilitado. Fomos a Maceió. Levamos ele para a emergência. Ele faz alguns exames e o médico da emergência diz assim: olha, o senhor está com anemia muito forte. Louvado seja Deus. Você precisa tomar uma transfusão de sangue. Mas isso é coisa simples, é coisa rápida. Amanhã de manhã o senhor já vai receber essa transfusão. Eu deixei ele lá com a esposa dele e vim para casa, crendo que na quinta-feira, isso foi dito numa quarta, que na quinta-feira ele receberia a transfusão de sangue, no máximo no sábado ele seria liberado. Fui na quinta, a transfusão não foi feita, e eu perguntei por quê. Disse: olha, os exames, as taxas dos exames do seu pai estão muito baixas. Depois disseram: olha, não tem sangue disponível. E eu quero aproveitar aqui e agradecer a
todos os irmãos, amigos que se dispuseram. Eu disse ao médico, o problema é doação, nós vamos arrumar. Entramos em contato com a comunicação da igreja, foi colocado um anúncio nas redes sociais da igreja, foi colocado anúncios de necessidade de doação de sangue nas minhas redes sociais. E no sábado pela manhã, o Emoal estava com pelo menos 20 pessoas doando sangue para o meu pai. Eu olhei para a médica e disse, o problema era a doação de sangue, está sobrando sangue. Qual é o problema agora? Ela disse, o sangue do seu pai continua com as taxas muito baixas para receber a transfusão. E as semanas foram passando e ele foi fazendo tratamento para ver se as taxas do sangue, as plaquetas, hemoglobina, elas subiam a um nível aceitável que pudesse receber o sangue. E aí veio o diagnóstico. Meu pai estava com síndrome de Evans. E aí eu fui procurar para saber o que era essa tal síndrome de Evans. É uma doença no sangue autoimune, ou seja, que não tem cura, que destrói tanto glóbulos brancos como vermelhos e provocam anemia. Olharam para nós e disseram, olha, não se preocupe, é tratável. Mas você vai continuar fazendo tratamento. Glória a Deus. Para você poder ter uma vida normal. Enquanto nós escutávamos isso, enquanto meu pai passava por tudo isso, a igreja estava orando. Louvado seja Deus. Deus estava enviando a providência. Louvado seja Deus. E eu estava dizendo ao Senhor, dizendo, Senhor, cuida do meu pai. Porque enquanto eu vivia todo esse processo doloroso, o Senhor já estava fazendo um milagre na minha casa. Minha esposa estava grávida. E toda semana ele ia para o Emoal na tentativa de receber sangue. E ele voltava e me dizia, Dilinho, eu ainda continuo com as taxas do sangue baixas, eu ainda não posso receber a transfusão, eu ainda não posso receber sangue, eu ainda não tenho condições de receber alta. E aí vão quase 50 dias. Mas o Deus desta igreja, o Deus que escutou Bartimeu clamando, ainda é o mesmo. Ele ainda faz milagre, ele ainda opera sem deixar cicatriz, ele ainda faz o impossível acontecer, ele ainda ouve o clamor e as orações do seu povo. Aleluia. Segunda-feira, presbítero Edmilson, meu pai liga para mim. Pela manhã, antes de sair para trabalhar, e ele diz, Dilinho, eu estou indo para o Emoal agora, ore por mim. E eu disse a ele, eu mandei um áudio e disse, pai, vai dar tudo certo. Aproximadamente às 2 da tarde, ele liga para mim de novo. Quando eu atendo, ele diz assim, olha, eu não vou tomar sangue mais. E a primeira reação do ser humano é pensar no lado negativo. Porque já está tão saturado de apanhar, de levar na cara, de ter decepção, que vai dizer, não, mais uma semana de outro tratamento, para ver se na segunda-feira de novo ele consegue tomar sangue. Aí eu disse, pai, por quê? Ele disse, porque fizeram os exames aqui, e o meu sangue está perfeito. O médico olhou para ele e disse, seu Odilo, o senhor não precisa mais de transfusão não, o seu sangue está completamente normal. Oh, é por isso que eu digo que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
É por isso que eu digo que ao clamar ao Senhor, grandes coisas podem acontecer. O impossível vai acontecer, como aconteceu na minha vida. Em meio à luta, em meio à provação, o Senhor nos entregou um milagre, que é o bebê que a minha esposa está esperando. Ao mesmo tempo em que nós passamos por essa luta, mas o Senhor nos concedeu vitória. O meu pai disse para mim, olha, eu só vou ficar aqui mais 2 ou 3 dias, e talvez até no final de semana eu estou indo para casa. E eu disse, Deus é fiel. Deus é maravilhoso, porque Ele ainda escuta o clamor daqueles que estão à beira do caminho. Ele ainda responde a oração. Ele ainda faz o impossível acontecer na vida daqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Eu precisava, irmãos, dizer isso para você. Eu não sei quantas pessoas nos assistem, eu não sei quantas pessoas ainda vão nos assistir, mas eu tenho certeza que esta mensagem, que este testemunho, ele tem destino certo. Deus não faz nada na vida dos seus que não seja para a honra e glória do nome dele. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.